Voltemos? Podemos? Gravando. Ok. Então, queridas, anotou? Ó, Jeremias 36:7, né? Romanos 7:18 a 24, né? Paulo falando, vocês conhecem muito esse texto, né? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, miserável homem que sou. Isso é o reconhecimento de como nós precisamos do nosso Deus, do Espírito Santo e da palavra para nós modificarmos esse homem miserável que trouxe a raiz do pecado, que trouxe as consequências do pecado. Só em Jesus e pelo poder da palavra é que nós somos gerados de novo. E mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre regeneração, que é uma doutrina, pastor, que quase não se fala, ou passa muito por alto, sabe? E não explica profundamente o que é ser regenerado. Num verdadeiro avivamento, as pessoas sentem o que Paulo sentiu, veem sua própria pecaminosidade. Como Isaías, quando contempla a glória de Deus, lá no ano que morreu o rei Uzias, Isaías 6, né? Quando ele tem aquela visão de Deus, ele diz assim: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. A igreja verdadeira, a igreja avivada, ela sempre vai provocar no coração provocar não, a palavra verdadeira, ela provoca no seu coração e na sua mente esse arrependimento. Não é porque eu sou crente há 50 anos ou pastora que de volta e meia o Espírito Santo não fala algo comigo, alguma coisa que eu fiz ou que deixei de fazer, e aquilo vai lá, a palavra vai no meu coração e provoca arrependimento daquela circunstância. Um pecado fatal, não é um pecado para a morte, mas fraquezas nós temos, e nós só vamos ficar livres delas o dia que estivermos com o corpo glorificado como nosso Senhor. Então, quando Paulo diz miserável homem que sou, quem mostrou para Paulo um homem cheio de religião, um homem cheio de títulos, que mostrou para ele que ele era miserável e dependia da graça de Deus e da justificação, foi o Espírito Santo, foi a palavra, foi a revelação desse Deus maravilhoso que se encontra com ele aí no caminho de Damasco. Quando eu falo aí, eu acho que todos estão aí com o pastor Beethoven, entendeu? Próximo, né? Então eu sei que não está. Então, é isso que ele está dizendo. Ai de mim que vou perecendo. O Jesus que as pessoas colocam contra o Velho Testamento ensinou a respeito da ira de Deus. Ele falou acerca do inferno. Marcos capítulo 9, versículo 44, Jesus diz que é um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O inferno é lugar da ira, tá? E ele foi preparado, não foi preparado para o homem. A Bíblia diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que o homem vai para lá? Porque o homem não quer sair de debaixo da ira de Deus. O homem quer ser o seu próprio Deus. O homem quer salvar a si mesmo, e quanto mais o homem tenta salvar a si mesmo, mais ele se distancia do plano redentor e do plano de salvação. Tá? Então, num avivamento, olha, falando mais um pouquinho para finalizar essa parte da ira de Deus, que é uma coisa que saiu das pregações de muitas igrejas, tá? Mas nós estamos aqui em nome de Jesus para trazer essa verdade para você, esteja na igreja que você estiver. Em Apocalipse 6, o capítulo todo é aterrorizante quando João descreve que os homens, na grande tribulação, eles vão ter um contato direto com a ira de Deus. Aqueles homens que rejeitaram, aqueles homens que pecaram, aqueles homens que fizeram guerra contra a igreja, aqueles homens que mataram cristãos inocentes. A ira de Deus vai se manifestar de uma forma contundente na grande tribulação. Aí olha o que ele diz: os homens vão pedir que os montes caiam sobre eles para se livrarem da ira do cordeiro, tá? E aí tem também uma palavrinha para Israel, porque o judeu sabe bem quem era o cordeiro de Deus, né? O judeu entende essa linguagem, né? Então,
Num avivamento, acontece tudo isso. Nós reconhecemos a justiça de Deus, nós reconhecemos o amor de Deus, nós reconhecemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas nós sabemos também que o nosso Deus é um Deus santo, e por ser um Deus santo, ele se ira contra o pecado, tá? E tem essa ira final, que é lá para a grande tribulação, e depois da grande tribulação para quem ficar, mas existem também momentos em que Deus, pela sua ira contra o pecado, que chega a um nível tão grande, que Deus recolhe pessoas, ou Deus trata com pessoas. Aí Deus tem sua forma de trabalhar, que ele sabe. Nós não temos, nós não temos a capacidade de saber o que que Deus vai fazer com determinado tipo de pecado. Não, ele é que sabe o que ele faz, tá? Eu não sei se eu falei para vocês na semana passada sobre aquele rapaz que fez o Cristo sendo espetado por Satanás no último carnaval. Falei para vocês? Não falei, não? Ah, então vou falar, porque como ele é do Rio de Janeiro, né? Isso saiu numa notícia bem pequenininha, assim, ó, que ninguém falou. Mas ele bateu de frente, assim, ó, ele morreu imprensado na frente de um caminhão. Ele bateu o carro dele assim de frente, morreu instantaneamente. Logo depois daquelas cenas horrorosas que foram feitas na Sapucaí, né? Jesus sendo arrastado e o demônio espetando Jesus, né? Então Deus, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, né? Isso é escarnecer. As pessoas hoje estão escarnecendo do nome de Deus, dos símbolos sagrados, dos símbolos do cristianismo, tá? Eles estão escarnecendo. E Deus tem uma medida de misericórdia para isso aí, tá? Num avivamento, Deus se apodera de homens insignificantes e desconhecidos que ninguém nunca ouviu falar. Uau, você é desconhecida? Eu, Márcia, sou bem desconhecida, eu sou a pregadora dos morros, das favelas. Deus vai usar pessoas simples, sabe? Isso vai acontecer. Deus vai usar, pegar você, dar revelação para você, dar dom, usar você de forma que você nunca foi usado. O avivamento vai acontecer isso. Esteja pronto. Esteja pedindo ao Senhor para ajudar você a identificar, para você estar pronta para ouvir o chamado do Espírito Santo. Vai acontecer. Se você é uma pessoa de coração aberto, se você é uma pessoa que serve a Deus com amor, se você não se amoldou ao mundo, não se conforma. Eu não me conformo, irmãos, com o mundo. Eu fico indignada. Eu fico indignada até com a psicologia, porque eu sou psicóloga, é uma coisa que é tanto para ajudar as pessoas, mas como a psicologia está deturpada no nível científico, não tem quase nada que sobra de bom, a não ser o estudo dos transtornos e dos problemas, mas o resto, quando se fala da parte existencial, da parte filosófica, está totalmente contaminado. Totalmente contaminado. Se você vai num seminário de psicologia, o tema é de cima embaixo, essa ideologia diabólica, maluca. Não se fala do sofrimento de pai, de mãe, não se fala. Por que que eles não falam do sofrimento? Ninguém fala do sofrimento que existe numa pessoa com confusão de identidade. Ninguém pesquisa isso. Ninguém faz um artigo científico sobre isso. Ou vocês conhecem algum? Eu não conheço, não conheço. Eles só dão vazão a isso. Se joga, você tem que é o eu. E a gente sabe que esse ego humano, ele nunca se satisfaz. E nós temos um lugarzinho que a gente tem que deixar ele. A Bíblia já nos ensina: fazei morrer os membros que estão sobre a vossa carne, a prostituição, a inveja, a glutonaria, e ele vai falando. Nós temos que massacrar. Quem faz morrer esses desejos pecaminosos somos nós, porque o ego ele nunca se satisfaz. Então nós precisamos colocar ele no lugar que ele tem que ser colocado. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, a santificação nesse processo maravilhoso é que nos ajuda a fazer com que o nosso ego perca força e o nosso espírito se conecte com Deus de tal forma que a gente vai identificando como que as pessoas estão. Eu vejo hoje dentro das igrejas como que as pessoas estão rasas,
como que as pessoas estão necessitando aprofundar a comunhão com o Senhor, né? Então, no avivamento, Deus vai levantar pessoas sem nomes, pessoas desconhecidas, mas para usá-las grandemente. E é através desses homens que ele vai operar suas obras mais poderosas. Não fique preocupada, não precisa de teologia rebuscada, não precisa de aprofundar conhecimento. Conhecimento é ótimo, eu vivo estudando, mas assim, não é isso. Deus vai nos usar com sinais e prodígios para que o mundo possa ver. Ontem nós estávamos estudando sobre a guerra de Gog e Magog, que é uma das profecias de Ezequiel 38, que vai acontecer, né? É uma das que não aconteceu, e pela profecia é aí o norte aí, né? De Israel aí, né? Irã, essas nações, Rússia, até talvez aí um pedaço da Ucrânia, vocês estão vendo guerra aí entre Rússia e Ucrânia. O meu pastor que vai muito a Israel, ele acha que a Ucrânia vai ter que dar um pedaço ali para a Rússia, porque aquilo ali já vai ser um caminho ali para essas nações virem contra Israel. Aí em Ezequiel 38:16, vou ler para vocês, que é precioso esse texto. Deus fala o propósito dessa guerra. Entendeu? Por que é que ele vai permitir? Ezequiel 38:16. Diz assim: E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas, perante as nações que vão ver essa guerra. Essa guerra tem um propósito, né, pastor? E Deus, depois você lê Ezequiel 39, fala do livramento que Deus trará para Israel. Deus vai permitir que isso aconteça, mas no momento disso aí, o nome de Deus vai ser santificado através do livramento que ele vai dar para o povo judeu. Ezequiel 38:16 e Ezequiel 39. É a guerra ali. Fala Gog, Magog, aí tem toda uma interpretação, mas não vou entrar no mérito aqui, mas o certo é que são nações aí do lado norte de Israel. Então, a gente já sabe que o Irã, né, pastor, tem um problema sério com Israel, né? Se pudesse destruir, já teria destruído. Então, ele vai fazer aí uma colisão. Israel ainda. Essa guerra é para antes, não é a guerra do Armagedon, não é a guerra da Grande Tribulação. É por esses tempos, né? Quando começou a guerra da Ucrânia, muita gente achou que seria, né? Achou que Israel ia entrar ou que eles viriam contra Israel, mas ainda não. Mas então, o nosso Deus, ele fará isso, porque ele vai se revelar ainda mais nesse último tempo, como o Senhor Deus de Israel. Nessa guerra, ele vai mostrar para o mundo, porque o mundo hoje, ele está globalizado, ele está visível quase que em tempo real tudo o que acontece, né? Então, todo mundo verá o livramento que Deus vai dar para Israel. E depois, lá no Armagedon, que é no final da grande tribulação. Então, considerem essas coisas. Tem alguma evidência de lixo dos filisteus na sua vida, em seu coração? Se tiver, remova tudo isso e volte ao fundamento. A palavra de Deus é a verdade. O homem que se deixa conduzir pela palavra, ele é um homem feliz, ele é um homem que encontra respostas, ele é um homem que tem paz. Queridos, eu sou uma pessoa que gosto muito de paz. Eu gosto de tranquilidade na minha casa, eu gosto de paz com os meus irmãos na igreja, eu gosto de paz no meu trabalho, eu gosto de viver bem com as pessoas. Então, eu valorizo demais a paz, essa paz das relações. Mas acima dessa, eu tenho uma que vem pelo Espírito de Deus, é a paz que excede todo o entendimento. E você e eu temos essa paz. Eu moro aqui num condomínio bom aqui no Rio de Janeiro. O ano passado, uma pessoa que eu conheço os parentes dela, não conheço ela. O filho morreu aqui, ó, passou uma corda no pescoço, um rapaz novo, bonito, morreu na maçaneta do banheiro, porque já estava cheio de droga, então ele só passou quando a mãe abriu o banheiro, estava lá estatelado. Depois que eu moro aqui, já teve 3 suicídios nesse condomínio, pessoas que eu não conheço.
Pessoas ricas, mas não têm paz. Não têm paz. E eu e você, nós temos paz. Essa paz que excede todo entendimento. Se eu morrer agora, eu já sei onde eu vou estar. Então, tire todo o lixo dos filisteus. Não deixe nada entrar na sua vida, não deixe nada entrar no seu coração. Não deixe o inimigo relativizar o evangelho. O evangelho, ele é radical. O evangelho, ele nos confronta. Ele não deixa você em cima do muro, não. Ele é radical. Ou você é de Jesus, ou você não é. Ou você está caminhando para o céu, ou não, está caminhando para outro caminho. Só tem dois. Só tem dois, né? Ah, Márcia, e cristãos que estão fracos? É outra história. Cristãos que estão fracos, né? O Espírito Santo vai trabalhar na vida deles, vai movimentar nesses últimos tempos e vai avivá-los, tá? Se você está se sentindo fraca por alguma coisa ou por algo que aconteceu, saiba disso. Deus não joga cristão fraco fora, não. Pelo contrário, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos avivar, Ele quer nos levantar com a sua graça e com o seu poder. E eu tenho pedido isso para a igreja do Senhor, tenho pedido isso para os líderes, sabe? Tenho pedido muito, 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 sabe? Eu fico assim chorando no meu coração. Igrejas ricas no Brasil poderia estar ajudando tanto, tanto missões e não ajuda. Falar nisso, pastor, eu já pedi lá na nossa congregação da Fazenda do meu genro, tá? Para a gente enviar um valor para ir para ajudar, tá? Para o pessoal aí. Então, eu creio que até amanhã a gente consegue mandar. Então, é isso que o Evangelho faz conosco, sabe? O Evangelho é compaixão, é graça, é o amor de Deus pelas pessoas, né? E a outra impureza doutrinária, que é outro lixo dos filisteus, o outro lixo dos filisteus é a impureza doutrinária. Não basta apenas orar, há algo que devemos fazer antes de orar. A Bíblia é clara ao mostrar que só podemos nos aproximar de Deus sob certas condições. E se não observarmos essas condições, nossos exercícios espirituais não terão algum valor. O Espírito de Deus só pode ser derramado sobre e só pode honrar a sua própria verdade. E é aqui que entra. Ele não pode honrar uma negação da verdade. Vocês gostariam de falar para mim quando é e onde e como uma igreja nega a verdade? Ou está negando a verdade? Igreja que Sandra, não reconhece o Espírito Santo? também. É uma negação mais forte ainda, que nós vamos falar dela mais à frente um pouco, acho que na próxima aula. Que não reconhece o Espírito Santo é uma negação da verdade. São os cessacionistas, né, Lourdes? Que eles dizem que foi lá para aquele tempo, foi lá para Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, mas ali cessou. E isso é uma forma de abafar o Espírito Santo, extinguir, fazer com que ele fique bem apagadinho, né? E às vezes ele até vai embora mesmo, vai, vai total, né? Dependendo. É uma forma. Quer ver outra coisa que faz A com senhora que. falou, a Oi? senhora falou a respeito da cultura como que é? Helenista, não. Está. Aham, exatamente, eu ia falar isso agora. O Carmen, não sei quem é que está falando. Ah, é Geni, né? Isso, Não, exatamente. É para Rosana, a Rosana que falou, Rosana. mas eu ia falar isso. A Ah, ok. cultura do Isso, então, mundo, Rosana. os esquemas. Exatamente, o hedonismo, a idolatria com líderes, entendeu? Líderes que têm um estilo de vestir, um estilo de falar, né? E falar nisso, irmãos, eu vi o documentário no final de semana, olha, pastor, fiquei tão triste, muito triste. É uma coisa que eles usam uma coisa chamada não sei se é creek ou é screen sensitive. É uma palavra, a primeira palavra em inglês eu esqueci. Sensitive. Um ambiente onde a pessoa tem que chegar, se sentir bem, tem que se sentir acolhida, tem que fazer
para que ela se sinta bem naquele ambiente, a forma de falar com ela, a mensagem que é passada, ela precisa disso, ela vai acontecer isso com ela, ela vai ficar bem, e Deus ama ela demais, e ela não precisa se preocupar com o pecado. E não se fala em pecado. Isso é uma forma de negligenciar a verdade dentro de uma igreja. É uma forma de negligenciar. Se eu digo, o evangelho ele incomoda. Tem pessoa que vai ouvir assim: você é um pecador, porque eu sou pecadora. A Bíblia diz que eu sou pecador, todos nós pecamos. Então você que não aceitou Jesus, você precisa de Jesus. Você peca, não é que isso é uma mensagem que precisa ser falada, mas ninguém está falando. Ninguém não, uma grande maioria não está falando. Isso é uma forma de omitir a verdade. Aí fala que você é amado, que você é princesa, que você é príncipe, que você é um pecador. Márcia, mas não tem que ser uma mensagem de amor? Sim, Jesus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele detesta o pecado. Ele tem pecado. E ele que salva o pecador. É ele que providenciou todo esse plano maravilhoso para salvar. Então, negligenciar, ignorar, lançar dúvidas sobre doutrinas vitais e essenciais é outro lixo dos filisteus. Quando você está negando, quando você está lançando dúvida, você está negando a verdade. E que doutrinas são essas? Vamos falar dela agora. A transcendência da soberania de Deus, da autoridade da Bíblia e a doutrina do homem pecado sobre a ira de Deus. Essas três eu já falei, mas eu vou entrar agora. Nós falamos um Deus eterno e transcendente, um Deus infinito. Deus é soberano. Ele age da forma que ele quer e que ele sabe o que é melhor para o homem. Quando eu falo de soberania de Deus, irmãos, e que ele faz tudo o que ele quer, Deus muitas vezes interrompe os nossos planos humanos, porque os nossos planos humanos não são bons como os planos de Deus. E Deus sabe o que é melhor para nós. Mesmo você sendo um filho de Deus, algumas vezes você vai pedir alguma coisa para Deus ou vai achar que alguma coisa é legítima para você e Deus vai fazer você compreender que não é, porque Ele é teu Pai. E ele sabe o que é melhor para você. Até o não de Deus, na sua soberania, ele é didático para nós, ele estimula a nossa fé e ele está com esse não ou com a espera, nos fazendo aprender alguma coisa. E olha, eu vou dizer para vocês, em 2020, Deus me respondeu uma oração que eu fiz há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Quando foi em 2018, eu disse assim, eu não oro mais por isso. E eu disse para o meu esposo assim, você pode fazer o que você quiser, porque eu não vou orar mais por isso. E meu esposo é um homem de Deus, tá? Pessoa maravilhosa. Mas ele tinha um trabalho que eu dizia para ele, eu não quero que você fique nesse trabalho. Esse trabalho não é para você. Esse não. Não quero você com essas pessoas. E eu orei 10 anos, 12 anos por isso. Quando foi em 2018, eu disse para ele, não oro mais. Só que no mesma semana, eu disse assim, não consegui parar de orar, o Espírito Santo me impulsionava a continuar orando. Aí, quando foi em 2019, eu estava dando uma palavra num grupo de mulheres, e veio uma irmã no final do grupo, da oração, da palavra, e disse assim, minha irmã, quando você estava falando, eu vi uma mão entrando no coração de sua esposa e arrancando algo lá de dentro inteiro. Arrancava inteiro, assim. Eu falei, aham, sei o que que é. Mas eu não sabia como seria o processo. No dia 27 de agosto de 2020, eu fiz aniversário. Naquele dia que eu fiz aniversário, eu falei assim, Senhor, eu queria te pedir mais uma vez, tira o meu esposo da política. Isso aconteceu dia 28. Dia 28. Deus fez um processo terrível, horroroso, vergonhoso, mas ele saiu. Hoje ele não tem um telefone, ele não fala com mais ninguém, ele não tem um negócio, ele não tem nada que envolva política. Nada. Sabe o que é Deus arrancar assim? Pá! Deus afastou
todo mundo, todas as pessoas, todas, todas, todas. Essa oração durou 15 anos, 12 para 15 anos, mais enfaticamente 10, porque antes eu já pedi e já orava. E hoje eu louvo a Deus, porque Ele me deu uma grande vitória, muito grande. E eu tinha convicção que Deus não tinha aquilo para ele. Um homem inteligente, um homem empreendedor. Eu falava, você não precisa disso. Deus te deu a bênção da prosperidade, você não precisa disso. Mas ele não me ouvia. E junto com isso tinha um pastor que era tipo um polvo, que ele era um tentáculo para levar ele para essas relações. E eu falava, esse homem não é teu amigo. Mas ele não via. Pois se Deus fez ele ver em 3 dias aquilo que eu falei durante 15 anos. Esse Deus, eu tô falando isso aqui para você rindo, mas eu chorei muito. Eu chorei muito. O nome dos meus filhos foram para a televisão, sendo que eles nunca fizeram nada. Foi horrível. Eu pensei que eu ia morrer, mas quando eu pensei que eu ia morrer, eu estava sozinha aqui em casa e eu orei e falei assim, Senhor, eu perdoo todas essas pessoas. Quando eu fiz aquela oração, eu cantei um hino, li um salmo e fiz essa oração de perdão. Eu senti uma paz tão grande. Sabe essa paz que excede todo entendimento? É isso que aconteceu. Então, quando eu falo da soberania de Deus, Deus tem seus meios de trabalhar. E os meios dele, muitas vezes, são diferentes dos nossos. Mas eu posso te dizer que foi drástico, mas foi o meio certo. Se não fosse drástico, não sairia. Entende? Então, quando eu falo da soberania de Deus, eu estou falando disso, tá? Estou falando disso. Sendo que todas essas doutrinas nos conduzem a outra doutrina central no Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao lerem a Bíblia, vocês vão encontrá-lo do começo ao fim da Bíblia. Pessoa que não encontra Jesus no Velho Testamento está cega, pois todo o plano traçado por Deus, toda a revelação, até dos sacrifícios, apontavam para ele. Romanos 11, 33. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Até mesmo a maravilhosa obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo na terra. João Batista, quando veio cheio do Espírito Santo, qual era a missão de João Batista? Apontar para o Messias, mostrar Jesus, revelar Jesus, não é? E aí a gente quer, ou a gente não, eu não, graças a Deus, mas a gente vê pregadores, pessoas cheias de dons para a glória própria. O dom veio dele, a unção veio dele, e a gente não sabe nada sem ele, a gente não faz nada sem ele, e a pessoa, Deus dá o dom, a pessoa cria uma projeção, arruma um império, e depois escandaliza o nome de Jesus. Oh, que coisa triste! Isso é lixo dos filisteus. A obra maravilhosa do Espírito Santo era apontar a obra maravilhosa de Jesus. Então, a pessoa de Jesus, eu costumo fazer uma espiral. Eu devia ter feito no celular, mas aquela espiral que vai rodando, rodando, rodando assim até ficar longe. No centro da espiral está ali as doutrinas básicas. A primeira, Jesus. A morte na cruz está do lado. A ressurreição, a santificação. Aí vem estilo de culto, liturgia do culto, né, coisas da igreja, final da espiral. Mas no centro da espiral do evangelho, no cerne das verdades está Jesus, com a morte na cruz, e não há salvação sem isso. Nós não podemos desvalorizar essa coisa tão preciosa. E o nosso, até mesmo, olha, ele diz assim, olha, João 14, 26, Jesus falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26, não falará de si mesmo. João 16, 13, glorificará. Olha a obra maravilhosa do Espírito Santo.
era apontar para ele. E como é que nós podemos tirar Jesus do centro do evangelho? E as pessoas hoje confiam em líderes, ovacionam, batem palma para homens, entendeu? Nós não podemos. Os homens têm seu valor. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Os pastores, é uma bênção ter um pastor que pastoreia. É maravilhoso. Nós devemos honrá-los, né? Mas toda a glória é para ele, é para Jesus, é ele. Então, a suprema obra do Espírito Santo é apontar para Jesus e focar a atenção nele. Ter o evangelho verdadeiro tem Jesus no centro. É Jesus no centro. Nosso evangelho é cristocêntrico, mas o evangelho hedonista, né? O homem que veio botando, tirando Deus do centro e botando o homem. Hoje nós temos isso aí, personalidades, pessoas não estão seguindo Jesus, não estão seguindo a palavra, estão seguindo um líder. E às vezes até o jeito de falar, já vi isso, eu acho isso muito ridículo. Deus usa você com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com a sua forma de ser. Você não precisa imitar ninguém. O nosso Deus é criativo. Você pode, claro, por exemplo, anotar coisas. Eu aprendo muito com a pastora Naira, repito às vezes coisa que ela fala, porque vem da palavra, tem conteúdo, né? A minha pastora, isso não é problema, mas você é única. Deus te usa com as características que você tem, com o jeito que você gosta de falar, com o jeito de ser. É assim, então não imite homens. Você, você tem uma identidade do teu pai, entende? A obra do Espírito Santo também é nos fazer cada dia mais parecido com o nosso pai, depois que aceitamos a Jesus. Então isso é maravilhoso no Evangelho, né? Então qual era o tema? Só para você ter uma ideia, de como isso mudou de alguns anos para cá, e o homem foi tomando o centro, qual era o tema dos hinos e dos louvores de 200, de 100 anos atrás? Que a gente veio, claro, pastora, você não tem 100 anos, nem eu, mas você ouvia, né? Maravilhosa Graça, Rude Cruz. A Rude Cruz ainda é a Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Que o Evangelho da Rude Cruz não canta mais. Ah, pastor, isso é da Assembleia de Deus. Mas é um hino que apontava para a cruz. É um louvor que apontava para a cruz. É um evangelho que mostrava o sacrifício do meu mestre que ele fez por mim. Entendeu? Pode cantar o de hoje, mas canta esse também. Entendeu? Aí os hinos hoje é o quê? Você vai ter, você vai receber. Você é uma joia rara, mais puro do que não sei o quê. Eu estou falando aqui para vocês em off, porque se eu falar isso eu posso ser processada na rede social. Mas preste atenção nos hinos, pastor. Se não mexe com o nosso ego, se não promete bonança para você. O nosso Deus, ele é Pai. Ele sabe a sua necessidade. Ele tem alegria em te responder, alegria em me responder. Entende? Ele me respondeu. Uma oração de muitos anos que eu já estava desfalecendo, falando, não vou orar mais por isso. Não é possível. E hoje eu posso ver o fruto de uma oração de 15 anos que o meu pai me respondeu. Então Deus vai te responder, mas assim, o louvor é para quem? A glória é para quem? O culto é para quem? A adoração é para quem? É para Ele, somente para Ele. Se você veste uma roupa legal para ir no culto, é Faltando para a 2 glória minutos. dele. Quanto, pastor? Ai, meu Deus! Tá bom, então. Então, Deus abençoe. Vamos parar aqui. Vou marcar nesse ponto. A gente volta daqui. Tá bom, minhas queridas, meus queridos? Tá bom, Carmen, Adriane, Geni, Rosana? Tá bom, tá Tá bom? ótimo. Então, Deus abençoe. O pastor Edetor vai Tá me passar as ótimo. perguntas e eu Obrigada. respondo, tá? Um beijão, Tá fica bom. com Deus. Pastor, a gente se fala. Tchau, tchau. Beijo. Boa Obrigada, Deus semana. abençoe. Fique Boa com Deus. noite. Graças Obrigada, a Deus. Jesus. Nós estamos no Gratidão. caminho Te louvamos. certo, né, pastor Beethoven? Amém. Né, Vamos irmã? subir. Gente, Vamos subir. boa Estamos noite. Deus subindo. abençoe. Paz Nem para que seja todos. no fininho lá no finzinho da fila, mas a gente sobe.
Amém. Aleluia! Obrigado, pastora Márcia. Deus abençoe tua vida. Obrigada, Amém, irmã. queridas. Deus Obrigada. abençoe. Boa Descanso, bom noite para descanso, todas. pastor. Bom sono Encorajamento. Amém, reparador. obrigada. Amém. Obrigada para Amém. vocês também. Paz, pastor. Tchau, pastora querida. Paz Tchau, para tchau. Tchau. todos.